Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Inês. Aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print. Comunicação visual em tecido. Painéis para festas infantis e eventos corporativos. Hoje nós vamos falar sobre dermatite atópica, um problema comum na população brasileira. Estamos nos aproximando do inverno, isso também pode aparecer nas pessoas e eu converso com a dermatologista Karina Demonet. Esse assunto sobre dermatite atópica é muito comum, é mais comum do que a gente imagina e ele aparece na pele, na fase adulta e também na criança. Karina, isso é importante a gente falar porque a gente acha que isso é uma doença só de criança, mas pode aparecer em adultos também. Exatamente. A dermatite atópica, ela predomina na idade infantil, desde o nascimento ou na idade escolar, com uma tendência a melhorar em torno dos 12 anos, mas ela pode persistir até a idade adulta ou, como você falou, aparecer na idade adulta. Nesses casos, quando aparece na idade adulta, ela é de prognóstico pior, ou seja, as lesões são mais graves e de mais difícil diagnóstico do que quando a gente é diagnosticado desde a infância. E quais são os sintomas? Então, a gente vai falar um pouco da criança, que é a faixa etária mais acometida. A criança com dermatite atópica, ela envolve a pele, né? Porque dermatite atópica, o nome já diz, mas muitas delas também têm componente respiratório, que eu vou falar daqui a pouco. Na pele, a criança apresenta dermatites, que a gente denomina eczema, principalmente nas áreas de dobra, tá? Nas superfícies flexoras. Então, nessa dobrinha do braço, atrás da coxa, são áreas bem acometidas. Muitas vezes também na face da criança tem bastante descamação, a pele é extremamente seca. Quando eu olho assim nas imagens, ela parece algo como fosse uma brotoeja? Ela lembra das alergias, né, de lesão alérgica, mas também ela lembra um pouco, muitas vezes faz diagnóstico diferencial, a psoríase. Ela tem vermelhidão, ela tem descamação e secura. Então, uma característica marcante é uma pele muito, muito seca. Porque, não sei se você sabe, por exemplo, a principal causa de coceira na pele é pele seca. Então, ela pode ficar restrita a essas dobras, que são as localizações preferenciais, mas ela pode disseminar para todo o corpo. É uma doença crônica? Crônica, exatamente. Então, ela não tem cura? Não tem cura. Ela vai ter o quê? Só um acompanhamento, um tratamento e ela pode ter uma melhora significativa, quase que uma cura, vamos dizer assim, com o passar da idade, quando a gente chega mais ou menos na adolescência. Isso acontece. Isso é a evolução natural da doença. Mas ela é uma dermatite crônica que pode persistir para o resto da vida. Você falou que tem relação à questão respiratória. Pessoas que têm problemas respiratórios vão desenvolver essa dermatite? Exato. Por exemplo, tem uma associação do paciente ter, por exemplo, a asma e a pele acometida. Então, dermatite atópica e asma, imunologicamente falando, elas têm pontos em comum e essas crianças coexiste essa doença respiratória e cutânea ao mesmo tempo. Então, normalmente são crianças mais graves, quadros de mais difícil controle. E tem crianças que têm apenas exclusivo da pele, que é apenas a dermatite atópica. E a gente pode fazer uma correlação dessa criança que tem asma, não apresentou esse tipo de dermatite ao longo da infância, ele vai ficar na expectativa de apresentar isso na fase adulta? Muitas vezes acontece isso com a gente. A gente vai fazer uma anamnese de um paciente já adulto, ele relata que teve asma na infância e hoje ele tem uma dermatose a esclarecer, que às vezes ela simula outras doenças de pele, como eu falei, psoríase, outras reações de eczema, tipo uma alergia de contato, com uma roupa, por exemplo, se é uma coisa só ali alérgica ou se é uma atopia, que é uma dermatite muito mais insidiosa, muito mais grave. E aí, às vezes, a gente chega a esse diagnóstico baseado nesse passado asmático do paciente. E a pessoa fica com essa dermatite, com essa característica o tempo inteiro ou ele aparece em alguns momentos? Muitas vezes, mas a gente consegue ter a cura completa das lesões também. E às vezes a gente segue o paciente, por isso foi interessante abordar esse assunto agora, época de inverno, né, que a gente vai entrar, que tem uma tendência a piorar, já que a nossa pele resseca um pouco mais. Então, em tratamento, em segmento, depois a gente fala do tratamento, essa criança, esse paciente pode ficar bem até sem lesão cutânea.
mas o ressecamento de pele normalmente é presente e ele vai estar melhor de acordo com que ele for cumprindo aquelas expectativas do como tomar o banho, como se hidratar, os cuidados que a gente tem que ter. Porque eu falo que o atópico, mais do que o paciente em si, a mãe, quem cuida, tem que estar completamente inserido nessa rotina deles. E aí, como é que funciona o tratamento? Exato. Eu falo que o pilar do tratamento do atópico, e às vezes o paciente não quer ouvir isso, é a hidratação. Porque parece assim, hidratar, só? Eu vim na doutora e só vou hidratar? Exatamente. Hidratar, você diz passar hidratante na pele? E não é qualquer hidratante, obviamente, né? Tá. Não pode ser hidratante que tem normalmente aroma, cheirinho, cor. São hidratantes de tratamento. São específicos, porque alguns hidratantes comuns vão gerar super ardência. A pele é toda escoriada, coça muito. E o segundo passo é aquela rotina do dia a dia. Tentar ver como que é o ambiente que ele vive e tentar correlacionar com algumas coisas. Por exemplo, isso não fecha para todas as crianças, mas tem uma correlação em muitos com corante, com algum determinado tipo de alimento. Crianças com alergia à proteína do leite têm uma certa tendência a ter atopia. Então, investigar também se não existe um componente alimentar associado. O ambiente também influencia? O ambiente influencia. Poeira, por exemplo? Poeira demais, porque também vai atacar do ponto de vista respiratório e com isso a pele vai piorar. O dia a dia dele, por exemplo, frequência de banho. Excesso de banho com muitos sabonetes normais, são extremamente prejudiciais. Agora, uma criança que não trata, né, um paciente que não trata essa dermatite, pode avançar para o quê? O que pode acontecer? Então, o acometimento cutâneo é muito severo. E essa criança, ela fica limitada até para as atividades habituais. Além de ficar feio esteticamente, é muito incômodo. O prurido é intenso, a criança não dorme. A criança começa a ter distúrbio até do ponto de vista psiquiátrico, porque é um ciclo. Quanto ela mais coça, mais ela tem vontade de coçar. A pele fica liquinificada, que a gente chama grossa, como uma lixa. Então, assim, a gente acompanha lá no hospital, então a gente tem pacientes mais graves. São pacientes que às vezes requerem internação. Então, fazem outra complicação importante, infecção secundária. Porque, imagina, a gente tá com a unha deles tem que ser bem aparadas, eles coçam demais, fazem fissuras na pele. Aquilo serve de porta de entrada para qualquer bactéria entrar. E é uma doença contagiosa? Não é, tá? A dermatite atópica é uma doença alérgica. Então a criança pode conviver, pode frequentar a escola. Porque muitas vezes a gente é questionada pela coordenação de uma escola. A mãe às vezes fica preocupada, a criança fica inibida. Zero problema. O estresse aumenta? Piora. Eu falo sempre com os pacientes que a pele e o sistema nervoso, eles andam juntos. Então, muitas dermatoses são tanto influenciadas por um estado de estresse, quanto dermatoses existentes já da pele, por exemplo, psoríase, vitiligo, vão piorar ou vão abrir um quadro baseado no estresse que a pessoa está vivendo. Sabendo já dessas informações, já pode buscar a sua dermatologista para poder buscar logo esse tratamento que você pode amenizar tudo isso e ter uma vida normal. Amiga, quero te agradecer. Obrigada por ter parado um pouquinho. Você que agora está como presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Espírito Santo. Exatamente. Em meio à questão da jornada capixaba de dermatologia. E parou um pouquinho para me atender. Obrigada. E é sucesso sempre um para prazer. você. Obrigada. Nessa nova etapa, Obrigada. tá? Obrigada. Na hora de fazer as suas compras, se você tem dúvidas na hora de escolher frutas, verduras e legumes, então hoje vamos ter várias dicas. Por isso eu convidei a nutricionista Fernanda Versiani, que me dá altas dicas, faz a minha reeducação alimentar. Eu não sigo todas, tá? Então eu tenho que aprender, levar mesmo reprovação, para poder ensinar a gente. Eu tô aqui no Agora Gourmet, que fica em Vitória, no Espírito Santo, e ela vai ensinar pra gente como escolher. Obrigada, tá, Fernanda? Obrigada pelo convite. Porque eu venho fazer compras e muitas vezes eu escolho assim, aleatoriamente. Mas Sim. pelo jeito a gente tem uma dica certa de saber se tá boa ou não aquela fruta. Sim, tem um jeitinho certo para você escolher, para ela estar num ponto madura, doce e do jeito ideal para o consumo. E a gente vai começar por qual fruta?
Bom, vou começar pelo kiwi, já que ele tá aqui, né? Aham. O kiwi, muita gente só sabe se ele tá bom quando abre ele para consumir, né? É. Mas tem um jeito bem bacana de saber se ele tá doce e no ponto. É só você pegar o kiwi e apertar. Olha, esse aqui já não dá. Se você apertar com o polegar e esse dedo aqui do indicador, e ele se amassar, tipo ser bem elástico mesmo, afundar como se fosse um elástico, ele tá no ponto. Se ele estiver mais resistente, ele ainda não está no ponto de ser consumido. Então, se eu comprar esse kiwi, eu vou ter que consumir um pouco mais tarde. Isso, exatamente. Isso. Se ele estiver bem duro, então eu vou ter que guardar um pouquinho para consumir Isso. depois. Maçã. O pessoal lá em casa adora maçã, né? Tem como saber? Tem sim. Então, a maçã, o ideal é que ela esteja bem resistente, não esteja muito mole, com a casca bem vermelha, evitar aquelas que estejam um pouco mais verdes assim. Quanto mais vermelha tiver, melhor. Mais um detalhe, evitar as que são muito brilhosas, porque algumas empresas, para poder fazer a venda dessa maçã, às vezes passa resina ou cera na casca, para poder ser mais atrativa. Então, não é ideal. O ideal é mais as opaca e vermelha. Legal, olha só, Tá? isso eu não sabia, hein? No caso da pera. A pera, o ideal é você preferir as mais moreninhas, assim, tá vendo? Com essas pintinhas, no decorrer dela todo. Evitar a pera que tá com essa mancha marrom próxima do galho e preferir a pera que tem essas manchas ao longo dela toda moreninha assim. Essa aqui ela tá bem mais madura e mais doce. Essa aqui dificilmente vai amadurecer e ficar doce. Agora, quando eu olho uma pera dessa e vejo esses machucadinhos assim, aí eu acho, ela não tá boa. Isso interfere? Sim, o bom é você pegar uma casca mais íntegra. Mas se ainda mesmo assim não tiver, preferir essa do que essa, porque o sabor vai estar muito melhor. Bom, agora chegou a hora do abacaxi, que realmente na minha mão vira um abacaxi. Porque se a pessoa falar que tá bom, eu compro. Eu não sei escolher. Como é que eu olho ele? Então, o abacaxi é bom que ele esteja, se você quiser um abacaxi bem maduro, é bom que ele esteja assim bem amarelinho, como ele está aqui. Tá vendo esses gruminhos aqui dele? É bom que ele esteja assim bem abertinho, tá vendo? Esse como se fosse um gruminho, um buraquinho aqui, esteja bem abertinho como é que ele tá, porque tem uns que estão bem fechadinho, igual esse aqui verde. Se você pegar esse verde, tá vendo que não dá pra parecer aquele branquinho que tá naquele amarelo. Isso significa, se ele tá mais abertinho, ele o quê? Então, um abacaxi Ele tá no doce, ponto. tá maduro, Tá pra poder ser maduro e consumido. doce, isso. E uma coisa muito importante também é observar o galho dele. Ele tem que estar assim bem resistente e não murcho. Porque tem uns que fica bem murcho, tá vendo? Esse aqui já tá um pouquinho mais murcho, ó. A folha. Aí ele Esse vai aqui não abrindo, né? Então esse isso. não é bom pra poder... Já passou um pouco do ponto? Já Passou do passou um ponto. pouco. E ele não vai amadurecer como esse aqui. A melancia. O ideal da melancia é a gente sempre comprar ela fechada. Ah, é? Por quê? É, porque assim, geralmente quando ela foi aberta é porque ela passou um pouco do ponto, eles querem vender ela mais rapidamente e a chance de ter alguma bactéria, algum micro-organismo é maior aqui nela aberta. Por isso que ela é envelopada assim, então você não sabe como foi esse processo. Para comprar uma melancia docinha, essa aqui tá perfeita, ó, o tamanho não precisa ser muito grande, pode ser esse tamanho aqui, tamanho médio para pequeno. E um detalhe que faz total diferença é você pegar e bater na melancia. Você tá vendo que ela acontece? tá... Você tá vendo que ela tá meio oca? Tô. Quando ela tiver oca, ela tá no ponto. Ah, e aí eu posso levar e consumir. Pode levar e consumir. Mas eu posso levar ela assim e esperar um pouco para consumir também? Não. Pode, mas não muito. No máximo uns 2 dias. Tá bem. Bom, aí aqui eu tenho o abacate e o afogado. Além da diferença assim, de tamanho, né? Que eu não vou confundir, não vou achar que esse aqui é um abacate pequeno. Quais são as principais características? Então, o abacate de tamanho normal, ele tem um gosto bem, não muito palatável. Muitas pessoas não aceitam se não colocar um açúcar ou misturar numa receita. Já o afogado, ele tem um sabor melhor. Então, ele é mais doce? Ele é um pouquinho mais docinho. Aham. Então ele é ótimo para aquelas receitas que você vai fazer um mousse de cacau de abacate, uma mistura para bolo, ele é ótimo. Já o abacate grande, eu prefiro usar ele em receitas como guacamole. E como é que eu observo que eles estão prontos para serem consumidos? Então, o avogado, ele tem que estar assim, ó.
Assim, ó, nessa cor um pouquinho mais escura, ele já tá ótimo para ser consumido, né? Um pouco molinho, tá vendo? Se você apertar, É verdade. ele tá um pouquinho molinho, né? E outro detalhe é você olhar aqui, ó. Se essa aqui tiver um amarelado como tá aqui, também tá ótimo. O que não pode, ele tá muito escuro ou muito branco. Tem que estar nessa cor aqui, tá? E o abacate? Ele tem que estar um pouquinho mais escuro, a casca um pouquinho mais escura. Esse aqui ele não tá muito maduro, né? Tem que estar um pouquinho mais escuro e molinho. E aqui também um pouco amarelado, tá vendo? Esse tá ótimo, então significa que ele vai amadurecer. Porque se você pegar um abacate muito verde, ele tiver aqui muito branco ou muito escuro, ele não vai amadurecer. E às vezes você deixa o abacate lá um tempão para ele amadurecer, acaba ele estragando por dentro e não ficando maduro. Bom, agora chegou a hora dos legumes. Você sabia que existe pimentão macho e pimentão fêmea? Eu não sabia. Claro que você, dona de casa, ligada, já sabe, né? Qual que é a diferença? E tem uma diferença de consumo? Tem sim, Thaís. O pimentão, vamos pegar aqui. O pimentão fêmea, ele é dividido em 4 partes aqui, tá vendo? 4 partes. Já o pimentão macho, ele é dividido aqui em 3 partes, tá? O pimentão fêmea, ele é mais doce, então ele é bom para utilizar para receitas de salada crua, né? Utilizar vinagrete, né? Já o pimentão macho, ele é mais azedo, então é bom para cozimento. E uma dica muito boa para poder escolher um bom pimentão é evitar que ele esteja assim, ó, com essas manchas amareladas. Ou, no caso do amarelo, essas manchas verdes, porque significa que sofreu algum ataque de algum inseto e não é legal. O bom é ele estar bem amarelinho, ou bem verdinho, ou bem vermelhinho, se for o caso, tá vendo? Evitar que ele esteja manchado. A berinjela, Thaís, ela tem que estar com esse galinho dela aqui bem verde e bem firme. E não pode estar muito murcho, tá vendo? Esse aqui tá bem verde, bem firme, ó. E a casca dela tem que estar bem íntegra, sem muitas manchas brancas. Significa que ela tá ótima, a polpa dela tá ótima. Já do pepino, o pepino, quanto mais verdinho ele tiver, melhor. Evitar esses pepinos que estão com essas manchinhas brancas, tá vendo? Porque ele não vai estar com um gosto muito legal, ele pode estar um pouquinho mais ácido. Já o brócolis, tá aí, você tem que preferir ele mais verdinho. Quanto mais verdinho, melhor, igual esse. Tá bem verdinho, bem bonito. Já esse aqui, ele tem algumas manchinhas marrom, tá vendo? Então ele já não tá tão bom para o consumo. Se você comprar, ele pode estragar muito rápido ou também não ter o mesmo sabor desse aqui que tá um pouquinho mais maduro. Entendi. É bem fácil observar em relação às folhas. Elas não podem estar com muitas manchinhas, tipo essas aqui, olha. Você tá vendo? Se ela tiver com todas, não tá boa para consumo. E não pode estar muito murcha. Né? Porque significa que ela já tá um pouquinho velha, tá? Serve para todas as folhas, né? Couve e tudo. E observar bem, né, como vai ser essa escolha da alimentação, que deve ser saudável, né? Sim, com certeza. E é isso, por isso a gente acaba vindo mais vezes ao mercado hoje em dia, porque você não guarda muita coisa na geladeira, você consome um produto mais fresco, né? Sim, isso, exatamente. Tem gente que prefere comprar todo dia um pouquinho para sempre ter ali fresco, para não ter essa questão de estragar, né? Bom, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar essas dicas também por escrito lá no meu blog? Pode ser? Sim. Então, dicas para vocês, se você quer saber mais também com a Fernanda, manda sugestão para mim, continua me seguindo no meu canal, na TV Ambiental, no meu blog, nas redes sociais, acompanha a Fernanda, que tem muita novidade vindo por aí. Obrigada, tá, Fernanda? Obrigada a você, Thaís. Eu converso sobre o assunto terreno de marinha com a advogada Ângela Camargo, que vai falar um pouquinho pra gente sobre isso, porque o nosso Brasil tem um litoral imenso. Eu imagino, assim, quantas pessoas pagam a taxa de marinha, né? Quer dizer, essa famosa taxa, ou um pesadelo para muita gente. Sempre vira e mexe, a imprensa traz como uma questão polêmica. E como é que é determinado esse terreno de marinha? Pois é, Thaís. Esse assunto realmente é um assunto que
como o Brasil, como você falou, o litoral é muito extenso, principalmente Vitória, por ser uma ilha, muitas pessoas, não só empresas, mas como pessoa física, tem essa dúvida se tem que pagar mesmo. Porque, primeiro, antes de falar sobre a taxa de marinha, o que é terreno de marinha, né? É onde está localizado. Porque as pessoas não entendem, um vizinho paga, o outro não paga, o terreno da frente é cobrado terreno de marinha e às vezes o de trás não é. Então, apesar de haver esse entendimento de que é perto da praia, não está na cabeça das pessoas, existe essa dúvida se é ou não. E o quanto perto da praia tem que ter cobrado? Você tem até um mapinha aqui, né, para mostrar pra gente, é isso? Eu peguei porque, didaticamente, no site do planejamento.gov.br, todo mundo pode entender, isso é bem fácil. Por exemplo, aqui todo mundo sabe que é o mar, aí vem essa faixa mais amarela, que é a praia. Depois da praia, essa um pouquinho mais clara aqui, chama acrescidos de marinha, que são aqueles terrenos ou mangues ou perto de praia que existiam aquele espelho d'água, que houve esse aterramento. Em Vitória é muito comum ser mais extenso isso, porque foi aterrado. Depois existe essa faixa aqui, que é a LTM, conhecida linha pré-mar média. Então, a partir dessa linha é que conta os 33 metros, que fala que o que é o terreno de marinha? São esses 33 metros para dentro do continente ou da ilha, que é o chamado terreno de marinha. Então, isso tudo aqui é da União, tipo, o patrimônio, o proprietário é a União. Mas aí, só para a gente poder entender, eu tenho o mar, eu tenho a extensão de areia, isso aqui está do outro lado da rua, do calçadão, né? Passou assim para aquele lado da rua. Então, é um terreno de marinha também. É acrescido de marinha, Acrescido de marinha. E para cá, entrando no continente, que são os terrenos. Isso. Essa linha aqui, ela muda? Ela não muda. Ela foi determinada em 1831, por isso que tem essa ideia, nossa, mas é do Brasil, do tempo do Brasil Império. Realmente, foi em 1831 que foi determinada exatamente essa localização, que era das épocas das marés altas, de 1831 a 1833, foi traçada uma média, naquela localização a linha continua a mesma. E aí adentra pelo continente, que isso é o terreno de marinha. De lá para cá não teve modificação com relação a essa demarcação, com esse cálculo, não? Não, com relação à demarcação, não. O que houve foram várias, por exemplo, isenções de pessoas que ganham até 5 salários mínimos. Existe a isenção para não precisar pagar essa taxa, né? E quais são essas taxas? Muita gente pergunta, né? Existem 3, podemos destacar aqui, mais que todo mundo conhece, que é o laudêmio, que é quando você compra, né? Na aquisição do bem, você tem que pagar a porcentagem de 5% sobre o valor daquele bem, excetuadas benfeitorias feitas no terreno, não são somadas benfeitorias, né? Que são aquelas, além do terreno imóvel mesmo. Se a pessoa fez uma construção de uma casa, de um prédio, não importa. O terreno, ela vai pagar por 5% naquele valor. É o laudêmio. E depois tem a foro ou taxa de ocupação. O foro é 0,6% do valor, que são para aqueles proprietários que firmaram contrato de aforamento com a União, que já existe esse contrato. Já a taxa de ocupação, que é paga anualmente também, já é para que eles não têm contrato de aforamento. É a taxa de ocupação que paga no valor de 2%, que foi mudada agora em 2015. E aí, quando você fala sobre essas taxas, o brasileiro está assim, né, enlouquecido com tanta taxa para ser paga. Quer dizer, é mais um valor a ser pago. Nós vimos que passou pelo Congresso, passou por Brasília, tentativas de se tirar essas cobranças, mas isso não avançou. E as pessoas podem questionar, porque às vezes o seu vizinho não é terreno de marinha e o seu é. É possível questionar a União? Sim. Em 2017 ficou definido pelo Supremo, né, STF, que não se pode questionar mais sobre a constitucionalidade. Porque existia uma dúvida, várias pessoas entraram falando que é inconstitucional, porque existia dúvida que Ilha Costeira foi excluída do patrimônio da União. Então, se entendeu, por exemplo, aqui em Vitória, a mídia falou muito sobre isso, que como era a ilha, foi excluída de bens da União, então não se teria que pagar terra de marinha. Mas o STF se posicionou contra nós, né, os contribuintes, afirmando que apesar das ilhas costeiras
que tenham sede no município ter sido excluído do rol de bens da União, o terreno de Marinha continua sendo bens da União. Então, já não existe mais essa dúvida. Para continuar. Continua constitucional, mas pode ser que algum terreno não esteja exatamente na faixa marinha. Então, aqui no escritório, a gente tem várias pessoas entraram, a gente tem esse trabalho preventivo de verificar aonde está situado, vamos analisar aonde está essa faixa marinha, se o terreno faz parte ou não, e pode sim ser questionado, inclusive, mesmo que exista cobrança pela SPU, né, que é pela Secretaria Patrimonial da União, se ficar comprovado que não está situado na faixa marinha, tem que ser devolvido, que já foi pago indevidamente. Quando foi feita a demarcação, houve uma possibilidade de defesa do proprietário para comprovar se é ou não. E muitos ganharam, outros não se defenderam. Por isso que existe essa possibilidade de um terreno ser e do lado não ser. Porque um proprietário pode ter se defendido e ter restado comprovado que não se trata de terreno de marinha e o outro proprietário não se defendeu. Agora, pode acontecer de um mesmo prédio, um apartamento conseguir questionar para não ser terreno de marinha? Pois é, existe porque as escrituras são separadas, mas é raro, mas o comum é um apartamento, por exemplo, já ter feito o contrato de aforamento e pagar a taxa de foro e não a taxa de ocupação. Então, são situações que são específicas de cada proprietário mesmo. Como é que funciona esse trabalho de prevenção? Que, aliás, vocês têm um trabalho muito interessante aqui no escritório, né, que é um trabalho de direito preventivo que elas fazem com as empresas. Acho que isso, quando a gente fala sobre medicina preventiva, tem um direito preventivo. Isso é muito legal. Quer dizer, vocês estão saindo muito à frente com isso. E como é que funciona nesse caso? Pois é, assim como no trabalhista, né, que a Andréia citou, no direito tributário também tem não só taxa marinha, mas, por exemplo, IPTU. Muitas empresas não pagam IPTU porque vem a cobrança e entende-se que trata-se de terreno urbano ou com os requisitos ensejadores desse tributo. Mas pode ser que não. Pode ser que mesmo estando numa área urbana, não tenha os requisitos que o Código Tributário Nacional determina para fins de cobrança de IPTU, então não deve-se pagar o IPTU. E quais são os requisitos fundamentais para estabelecer a cobrança do IPTU? Então, o artigo 32 do CTN estabelece alguns requisitos nos seus incisos e também nos parágrafos que seguem. Por exemplo, uma escola, aproximadamente tantos quilômetros do terreno, ou iluminação pública. Então, são requisitos específicos estabelecidos no artigo que devem estar presentes, pelo menos 2 deles, para ensejar a cobrança do IPTU. Então, pode ser que mesmo uma empresa, né, um terreno localizado no zoneamento urbano, na área urbana de uma determinada cidade, não ter, para fins de IPTU, os requisitos para ser cobrado pela prefeitura o IPTU. Nossa, quer dizer, então isso é uma ótima notícia, né? Eu acredito, né, para muita gente. E além disso, de deixar aqui, né, essa informação que existe esse trabalho de direito preventivo. E vocês estão de parabéns. Obrigada por me receber aqui. E eu acho que eu vou ter que voltar para falar sobre outros assuntos, né? Então você vai acompanhando aí direitinho no meu canal, que eu vou voltar a conversar com a Ângela e com a Andréia sobre outros assuntos. Ângela, obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. O escritório tá lindo. Obrigada. E muito sucesso para vocês, tá? Obrigada. E você continua me acompanhando, tá? No meu blog, aqui no meu canal. Bota o sininho aí para você sempre ver meus novos vídeos. Continue acompanhando. Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Inês. Aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print. Comunicação visual em tecido. Painéis para festas infantis e eventos corporativos.